Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos falar sobre a lei de Hess, entropia de formação e alimentos e combustíveis. Gente, hoje vai ser o término da nossa série de videoaulas. E para lembrar, eu sou aluna do professor Dr. Luiz César Rodrigues, da Universidade Federal da Paraíba, e da disciplina de Química Geral. Hoje, como eu tinha falado, vai ser o nosso último vídeo dessa série de entalpia, calorimetria, lei de Hess, enfim, termoquímica. Então, vamos dar início à nossa videoaula. Bom, hoje a gente vai falar primeiramente da lei de Hess, que é uma lei experimental e estabelece que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, como a gente pode ver por essa equação aqui, que é dada por ΔH, variação de entalpia, é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. A lei de Hess também pode ser chamada de lei da soma dos calores de reação. Isso é só um parêntese, uma observação ou como a gente chama, bisuzinho, para caso a gente encontre a lei da soma dos calores de reação, a gente saiba que a gente está falando sobre a lei de Hess. Então, uma forma de calcular a variação de entalpia através dos calores das reações intermediárias. Podem ser infinitas variações de entalpia. Variação de entalpia é igual a variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2 mais variação de entalpia 3. Enfim, várias variações de entalpia. Por exemplo, qual o valor da variação da entalpia da reação a seguir? Fica aí para vocês, a partir dessa explicaçãozinha que eu vou dar hoje, resolverem. Me mandem nos comentários o que vocês acham que vai dar essa reação, ok? Para montar as equações e aplicar a lei de Hess, podemos fazer algumas alterações matemáticas, seguindo as seguintes regras. Primeira regra: as equações intermediárias devem estar de acordo com a reação global. Coloca-se as equações, os dados, na ordem que reagem e são produzidas. Reagentes e produtos. Se não estiverem de acordo, troca-se o sinal da variação de entalpia. Segunda regra: acertar os coeficientes também de acordo com a reação global. Se a equação for multiplicada, a variação de entalpia também deve ser multiplicada pelo mesmo número. Terceira regra: realizar o somatório para montar a reação global. Quarta regra: somar os valores das variações de entalpia das equações intermediárias para achar a variação da entalpia da reação global. Essas são as quatro regrinhas para que a gente consiga fazer a equação pondo a lei de Hess nela. Para achar a variação da entalpia, enfim, naquelas equações que eu mostrei para vocês e naquela sequência de vídeos que a gente já fez aqui juntos, e podemos encontrar a variação da entalpia facilmente. Também chamada de calor e de formação, as entalpias de formação é o calor liberado ou absorvido numa reação que forma 1 mol de uma substância simples no seu estado padrão. A entalpia de uma substância, seja ela reagente ou produto, por si só não pode ser medida, como a gente já falou anteriormente nas outras videoaulas. O que se pode calcular é a variação de entalpia da reação como um todo, valor dado pelo calorímetro, um aparelho utilizado para medir as trocas de calor de sistemas. Vocês lembram, né, que eu falei do calorímetro?
Que bom, não esqueçam que isso é bastante importante. Para calcular, portanto, a variação de entalpia de formação de uma substância, é necessário ter o valor, a entalpia da reação que forma essa substância por meio de substâncias simples. A unidade no Sistema Internacional de Medidas de Variação de Entalpia é quilojoules por mol. Para converter calorias em joules, utiliza-se a fórmula 1 caloria igual a 4,18 joules. Isso a gente aprende lá no iniciozinho do ensino médio, quando a gente vê todas essas conversões de medidas do Sistema Internacional de Medidas. No exemplo acima, teríamos então uma entalpia de 2,86 kJ por mol de água. Esse exemplo que eu falo é o que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. E eu quero que vocês me deixem também, assim como do outro exemplo, o cálculo de onde vocês chegaram a esse resultado que eu deixei para vocês, ok? Hoje a gente vai falar agora sobre um pouquinho de alimentos e combustíveis. Então, eu introduzi um tiquinho de nada para vocês. Porque quando a gente fala de alimentos, quando a gente fala de combustíveis, a gente vem em mente que existe bastante de química dentro desses assuntos. Que os alimentos não são só proteínas ou carboidratos, mas o que são exatamente esses compostos, esses carboidratos, essas proteínas, o que são, como são feitos. E hoje eu vou dar uma breve introduzida para vocês sobre esses assuntos, principalmente sobre os alimentos, porque é um assunto bastante recorrente no nosso cotidiano, não é isso? Porque a gente ama comer, não é mesmo? É muito bom comer. Então é uma boa sacada para a gente estudar, já que é uma coisa tão boa da gente se fazer e posteriormente muito boa de estudar também, para que vocês saibam mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, esses alimentos, esses combustíveis são de suma importância para a nossa vida, para hoje o que somos humanos e nossas dependências, ok? Então, a gente pode falar que mas então, sobre o que eu estava falando, o que vocês realmente sabem sobre os alimentos? Fora que das principais causas de vida, a gente precisa comer o tempo todo. O tempo todo não, né, gente? Um pouco, 3 vezes ao dia, tipo, pelo menos. Então, a gente precisa saber mais sobre esses alimentos. Por que a gente precisa se alimentar? Por que a gente não pode comer pouco ou parar de comer? E quais são os malefícios que isso pode nos causar? De onde vem a energia que os alimentos proporcionam? Será que a sua alimentação é saudável ou você está ingerindo alimentos que podem trazer malefícios para a sua saúde no futuro? Ou vocês estão se alimentando bem e podem trazer benefícios ao seu favor, à sua saúde? Qual é a composição dos alimentos? Essas são questões para a gente se fazer sempre, sem exceções, porque alimentos são coisas são importantíssimos para a nossa vida, para a nossa saúde, para nosso sustento vital. Então, assim, a química tem um importante papel, sem dúvidas, em responder todas essas perguntas. Segundo a química dos alimentos, eles são constituídos basicamente dos seguintes elementos: carbono, hidrogênio, aquele Hzinho, primeiro elemento da tabela periódica, o oxigênio, que tem uma alta eletronegatividade, que faz aquelas 2 ligações e ele fica estável. O nitrogênio, que faz 3 ligações, ele também é um pouco eletronegativo. Um pouco não, ele é eletronegativo com
relativo tamanho, digamos. Ele é um pouco, bastante, mais ou menos. Enfim, e outros em quantidades menores. Esses elementos unem-se e formam moléculas com funções químicas específicas. Cada grupo funcional é o que vocês irão ver bastante no ensino médio. E, dependendo da graduação que farão, um pouco sobre funções químicas. Gente, vocês precisam estudar isso bastante, porque senão vocês vão rolar muito, muito. Então, esses elementos unem-se e formam moléculas com funções químicas específicas. Cada grupo funcional, que é o que vocês precisam ver bastante também, aprofundar os estudos, porque é de grande importância. Esses grupos funcionais, eles possuem propriedades químicas semelhantes que caracterizam os grupos de nutrientes energéticos, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são o que a gente mais escuta, não é mesmo? Principalmente por aqueles bodybuilders, enfim. Aquele povo fitness da academia que vive comendo batata com ovo cozido. Cada um possui funções específicas no organismo que são essenciais. A gente sabe que a gente não pode comer tanto lipídio, porque lipídio é gordura, não é mesmo? Então, assim, menos lipídio, mais proteínas, mais carboidratos. Isso é aquela formulazinha que os fitness da academia que vivem levam tudo peso, aqueles vários pesos grandes, maravilhosos. Maravilhosos não, gente, eu não falei isso. Enfim, aqueles frango da academia comem muito carboidrato, muita proteína, que vocês vão ver a importância mais pra frente, que eu falarei para vocês. Então, é importante saber a composição química dos alimentos para entender as informações que os rótulos nos transmitem e assim fazer a melhor escolha entre as infinidades de opções que temos nas prateleiras de supermercados. Sem falar que as melhores escolhas, as melhores opções são aquelas que são orgânicas, que não vai nenhum tipo de produto químico em sua produção, que não há nenhum processo que será prejudicial a longo prazo para a nossa saúde. Então, os orgânicos são as melhores escolhas. Sempre que forem aos supermercados, aconselho a todos vocês que vão aos orgânicos, porque os orgânicos, além de serem melhores para a saúde, eles duram muito mais conservados na geladeira. Tipo, muito mesmo. Se a gente guardar um alface sem ser orgânico, que vá procedimentos químicos em sua produção, não vai durar 3 dias. Não, dura 3 dias, mas no final da semana, completando uma semana que você comprou, ele vai estar totalmente murcho e com aquelas partes mais escuras, que não é nada agradável. Então, a melhor opção são os orgânicos. Então, muitas dessas opções, inclusive, usam da propaganda e de um visual bonito e atraente para nos convencer a consumi-las. Isso é muito comum nas TVs, na Globo. Gente, a Globo, pelo amor de Deus, não acreditem nas coisas que a Globo passa para vocês. A Globo é péssima. Esta seção de química dos alimentos foi criada principalmente para mostrar essa composição química dos produtos que ingerimos diariamente, mostrando-nos como a química está próxima de nós e é uma ciência que contribui para a melhoria de vida e bem-estar. Agora vamos para os combustíveis. Combustíveis, como eu tinha falado anteriormente, é uma coisa de grande importância para o humano, para o ser humano que hoje temos, né? Homo sapiens sapiens, infelizmente. Enfim, galera, eu não vou ser muito crítica, mas os combustíveis são todas as substâncias químicas que, ao reagirem com o oxigênio, com fórmula O2, sofrem um fenômeno químico chamado combustão, liberando certa quantidade de energia em forma de calor. Um exemplo de reação de representação química da química de combustível é aquele determinado elemento químico mais oxigênio, O2, produz CO2 mais água.
Então, essa é a combustão. Vai ser eliminado CO2 e água para o meio. Toda queima de um combustível é uma reação química do tipo exotérmica, ou seja, vai ser liberado calor, energia, seja lá o que vocês quiserem falar. São os produtos originados sempre e eles sempre variam de acordo com os combustíveis utilizados. Por exemplo, gás carbônico, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de ferro, entre outros. A origem dos combustíveis é dada de uma forma geral por animais e vegetais fossilizados, como a gente mesmo chama o petróleo. São as plantas que podem ser arroz, cana-de-açúcar, beterraba. São aqueles típicos combustíveis, gasolina, álcool, etanol. Então, a gente produz etanol a partir da cana-de-açúcar, a gente pode produzir através do arroz, do amido, que vem do milho, enfim, das plantas. A partir da hidrólise da água, do lixo, entre outros. A classificação e os tipos de combustíveis se dão por renováveis ou não fósseis e trata-se do combustível que pode ser obtido a partir de fontes naturais, que podem ser renovadas, ou seja, que não se esgotam. Alguns exemplos são a água, o etanol, como eu tinha falado, que pode ser produzido através da cana-de-açúcar, o metanol, o biodiesel, que já é um ramo da biotecnologia a partir do diesel e micro-organismos, e a madeira. Então, é isto. Não me aprofundei tanto em alimentos e combustíveis, mas foi uma breve explicação importante que vocês podem ter noção desses dois assuntos. E é isso, a gente se vê em 2019 com outra série de vídeos que vocês vão adorar. Valeu!